Bom, muito obrigado. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com a professora Márcia, professor Pérez, professor Marshall, professor José Vicente. Dizem que a gente não consegue deixar de ser reitor, mas nesse momento eu vou ser realmente um pesquisador, porque eu estava dizendo agora na TV, eu fui bolsista de iniciação científica nessa universidade, construí toda uma carreira de pesquisa, não? E eu gostaria de dividir com vocês um pouco dessa experiência. É impossível falar em complexidade na ciência sem a gente colocar um pouco da nossa perspectiva. É claro que eu não vou ousar falar sobre filosofia da ciência, nem sobre metodologia científica, mas vou apresentar um caso, não? Que é o caso de uma situação, não sei quantos de vocês já sofreram, eu espero que quem já sofreu não sofra mais e quem não sofreu não venha a sofrer, que é o caso da cárie. Né? A cárie é uma peste, né? Que acomete as populações ainda hoje no mundo, mas ao longo de toda a minha vida eu pesquisei a cárie em vários sentidos, e talvez mostrando essa experiência de uma coisa tão simples como a cárie se tornar tão complexa como ela é quando se aborda cientificamente, e a partir exatamente dessa abordagem complexa conseguir se estabelecer resultados que trouxeram, na verdade, né, mudanças fundamentais na saúde bucal de uma população inteira, eu acho que essa é a ideia da minha participação. Eu vou falar um pouquinho, né, sobre as intervenções de natureza odontológica, né, estão presentes em todas as civilizações, é interessante isso. Vocês estão vendo aí incrustações de esmeraldas em dentes que foram desgastados, foram limados na cultura inca, né? De possivelmente alguém, uma autoridade, um sacerdote, que, aliás, não tinha cárie, se vocês observarem bem. Né? E por que não tinha? Porque nessa época não existia cárie como nós a conhecemos. E a figura da direita, que vocês estão vendo, uma alvíssima senhora sendo torturada pela extração de dentes, né? É a Santa Apolônia. Santa Apolônia, ou a Apolônia, ela foi morta, primeiro torturada, depois morta, pela própria igreja, que depois se redimiu, né? Mas o extrair os dentes tornou-a, né, a patrona dos dentistas. Eu sempre disse que acho que ela tinha que ser patrona dos pacientes e não dos dentistas, porque, afinal de contas, ela sofreu na mão dos dentistas. Né? Mas o fato é que a questão da odontologia, né, ela se torna um problema para a população na medida em que perdas dentárias e principalmente a dor de dente, né, que foram as principais causas que motivaram a profissionalização do fazer odontológico. A figura da esquerda é uma figura antiga daqui de Porto Alegre, fui eu que tirei, né, na boca de uma pessoa que não tinha ainda 30 anos de idade, chamava-se cárie rampante, muito possivelmente começou quando ele era jovem, né, pelo hábito de consumo frequente de sacarose. E a figura da direita são dentes esculpidos, né, com toda a expressão de dor, né, que causa uma inflamação no dente em quem está sofrendo com a cárie. Extrair os dentes e repor os dentes sempre foi uma atividade própria da profissão. Aqui temos vários momentos históricos. Aquele dente com aquela banda de ouro também é dos incas, né? A reposição de dentes era a partir de bandas douradas. A dentadura que vocês veem ali embaixo, que tem uma molinha, pertenceu a George Washington. George Washington sofreu dores cruciais com a doença de gengiva, assim como Freud também, e perdeu todos os dentes, e aí fizeram, a partir de marfim, essa dentadura que causava mais dor ainda, porque essas molas ficavam pressionando o osso
e isso dava uma dor crônica violenta. O paradigma da odontologia, em termos restauradores, é a chapa, ou a dentadura total. A que está bem no meio era uma que ela ficava presa por vácuo na boca. Então, as pessoas, às vezes, certamente já viram, né? A pessoa espirra e a dentadura pula para fora da boca. Não? Tem uma piada que contam que espirrou, caiu no mar, o cara pegou, botou e viu que não era dele. Não? Hoje isso não acontece mais. Por quê? Porque ali bem à direita vocês veem uma dentadura que está parafusada em implantes dentários, que é o grande, mega avanço tecnológico, né, da odontologia para a reposição de dentes. Mas vejam, em nenhum desses casos, assim como também destes aqui, né, não há a mudança no como fazer ou no que fazer. Há como fazer. Em vez de amálgama se usa ouro, em vez de amálgama usa-se resinas, como hoje em dia, deixando os dentes até mais bonitos. Né? Mas em nenhum momento a odontologia que se formou como profissão se preocupou de por que ela fazia o que ela estava fazendo. E isso é uma coisa que sempre me incomodou. Não? Sempre me incomodou porque parecia que a cárie era uma coisa natural nas pessoas. Não é, não podia ser natural. Não? Então, é esse modelo que eu chamo de modelo cirúrgico restaurador, porque era baseado em cirurgias e restaurações, foi o modelo hegemônico na odontologia até bem pouco tempo atrás. Né? E em alguns países ainda é por uma questão negocial, possivelmente. Mas a preocupação de um grupo de pesquisadores, especialmente pesquisadores europeus e escandinavos em particular, era de que essa situação não podia continuar dessa forma. A odontologia tinha que começar a fazer a pesquisa de por que a cárie existe, por que acontece isso e como é que a gente poderia se livrar disso. Mas eu estou pulando a história, porque entre o que eu estou falando e essas restaurações aí, teve um médico, na verdade um educador, né, Abraham Flexner, e o Abraham Flexner foi comissionado pela Fundação Carnegie nos Estados Unidos para fazer uma avaliação do estudo da medicina, da formação do médico no princípio do século passado. Porque na medicina também se passava essa questão, né, da cirurgia, da doença como algo natural, e num outro patamar que não tão tecnicista como a odontologia, mas também tinha esse lado. E o Flexner provocou uma verdadeira revolução no ensino médico nos Estados Unidos. Várias faculdades de medicina fecharam, porque o que ele disse era que a formação do médico tinha que aderir mais a protocolos da ciência convencional em seu ensino. Né? Por quê? Porque antes disso era praticamente uma profissão em que se passava a experiência de uma pessoa para outra. O Flexner disse que não podia ser assim, tinha que se buscar a pesquisa, inclusive a pesquisa básica, que era importantíssima para que se pudesse fazer um olhar específico para a causalidade das doenças e, com isso, tornar mais produtiva a medicina. A odontologia também seguiu pelo mesmo caminho, né? Tinha uma prática que passava a ser referenciada pela autoridade. A primeira faculdade foi no meio do século XIX. Né? Essa faculdade ela deu um viés de ciência, começando pelo indutivismo, série de casos, pelo tipo eu faço assim, que ainda hoje impera em muitos casos. Por que você fala? Não, porque eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Não? Isso é um problema, né, porque é uma atitude anticientífica. Muito bem. O interessante é que, paralelo a isso, havia toda uma investigação na área básica, principalmente na microbiologia, que dizia que a cárie era o problema da ação de bactérias sobre carboidratos da dieta que produzia ácidos e dissolvia o esmalte. Ninguém deu bola para eles.
Ninguém deu bola. Não, isso não era o importante. O importante era restaurar os dentes. Não? E o tratamento para a dor de dente em crianças, no século XIX, era com gotas de cocaína. Não? Então, para ver como as coisas mudam. Não? Certamente funcionava muito bem. Não? Muito bem. Depois do relatório Flexner, né, a odontologia assume um caráter positivista cartesiano. A ideia central é que o todo é a soma das partes, por isso se estudava primeiro as básicas, depois o geral. São criadas áreas de concentração, inclusive a própria odontologia. Não? Há um grande impulso da investigação científica e um grande impulso para a formação de profissional embasado cientificamente. Na odontologia, isso levou, né, a que a prática hegemônica, né, cirúrgico-restauradora, buscando se legitimar, propõe os níveis de prevenção de Livell e Clark. Livell e Clark são dois médicos epidemiologistas britânicos, né, e eles colocam que via prevenção primária, prevenção secundária, prevenção terciária. Fundamentalmente, o que eles fizeram é dizer que tudo que o dentista fazia até então era prevenção. Afinal, se eu restauro um dente, eu estou prevenindo que ele não vai ser perdido. Se eu coloco um dente que foi perdido, eu estou permitindo que a pessoa mastigue bem. Em outras palavras, não foi nenhuma mudança de paradigma, foi, na verdade, uma tentativa de adaptar, né, a prática hegemônica à necessidade de dar um verniz científico para o que se fazia. Né. Esse modelo foi rapidamente endossado pela Organização Mundial de Saúde, criou-se um sistema incremental de atendimento às necessidades, que foi, durante muito tempo, validado por péssimas referências científicas. Até que, no ano de 1970, a Organização Mundial de Saúde fez um estudo comissionado, né, escolhendo 5 países, Austrália, Noruega, Nova Zelândia, Alemanha e Japão, para mostrar o que acontecia quando você aplicava o sistema incremental. Noruega, Austrália e Nova Zelândia tinham o sistema incremental, Alemanha e Japão não. Então, eu vou mostrar aqui para vocês muito rapidamente. Aos 13, 14 anos, a gente pode ver que a experiência de cárie na Noruega e na Nova Zelândia, que é a coluna grande, é maior do que nos outros países. Mas a parte branca da coluna significa que todos os dentes cariados tinham sido restaurados, enquanto que na Alemanha, por exemplo, só metade dos dentes tinham sido restaurados. Ora, se você fizer uma projeção no adulto, se você não restaura os dentes, dizia o paradigma, os dentes são perdidos. Então, onde não foram restaurados, serão mais perdidos na idade adulta. Pois não deu outra, não é verdade. Não. Onde mais se restaura, mais se extrai. Não? E isso mostrou aqui o estudo. Vocês podem ver que as colunas aumentaram, mas agora as colunas vermelhas são muito maiores justamente nos países que mais restauravam. Por quê? Porque restaurava-se e extraía-se dente dentro da ideia de que isto era prevenção em níveis primário, secundário, terciário. Não? E essa situação causou uma indignação muito grande internacionalmente. Eu fui à Noruega fazer meu doutorado no final da década de 70, foi quando eu tomei contato com esse estudo. No meu retorno, nós fizemos um estudo em Porto Alegre, e fizemos também, reproduzimos em Porto Alegre, com as escolas municipais, e não deu outra também. Onde mais se restaura, que são os grupos 1 e 2, mais tem problemas de cárie. Enquanto que no grupo 3 é o grupo que não tem ou melhor, a experiência de cárie não é mudada pelo fato de se restaurar. Isso produziu, né, um problema muito grande. Por quê? Porque, na verdade, o Brasil, nessa época, era o campeão de cáries. Né? Desdentado, campeão de cáries. Quem se lembra do jornal 100, né? Mostrava o Fla-Flu, estava lá o cara com só 2 caninos. Né? Era uma imagem deprimente, né? Mas real da nossa população. Perdíamos os dentes muito rapidamente e, evidentemente, não tínhamos como repô-los, porque é muito caro para fazer isso. Não? Muito bem. Por que a cárie ocorre? A cárie ocorre porque você come açúcar.
Não há dúvida nenhuma. A presença do açúcar na dieta foi que introduziu a cárie. A cárie é uma doença da civilização. Nós tínhamos pequenas cáries no homem pré-histórico, mas cárie, como eu mostrei, só passa a existir no momento em que o açúcar é popularizado. Aqui mostrando a relação entre açúcar e cárie, quanto mais come-se açúcar, mais se tem cárie. Aqui mostra, nas linhas pretas sólidas, quanto mais frequentemente você come açúcar, maior a incidência de cárie. Portanto, não é só, pode comer sua sobremesa, não há problema nenhum. O que não dá para fazer é ficar comendo açúcar o dia inteiro, que aí sim o problema da cárie acontece. Não? E aí um novo modelo para a etiologia da cárie se estabelece em 1970, principalmente na Noruega, para onde eu fui, na Dinamarca, Estados Unidos, produzindo as evidências de que o fluoreto, isto é, o íon de flúor, ao contrário do que até então se preconizava, não estava associada à incorporação do esmalte, né, durante a formação dos dentes, formando o famoso escudo protetor. Na verdade, esses resultados levaram rapidamente a uma nova compreensão da causalidade da cárie, do próprio entendimento do que é a cárie e principalmente com alterações significativas no diagnóstico e prevenção. Eu vou mostrar um gráfico, uma formulação química rapidamente. O vermelho é quando o esmalte dissolve e sai do dente. O cálcio sai do dente, formando a desmineralização. O que em Oslo se desenvolveu foi de que esse processo ele é reversível. Então, o cálcio que você perde quando você tem um ataque ácido, você pode ganhar em determinadas circunstâncias. Isto é, remineraliza o esmalte. E isso quem faz é o íon fluoreto que está na placa bacteriana, está na superfície do dente. Então, de repente, o fluoreto que a gente acreditava que só fazia bem para as crianças, é bem para todos nós que estamos aqui presentes. Pequenas quantidades de flúor na saliva e nos dentes, na superfície dos dentes, é fundamental para não se ter cárie. E com isso também se mostra que a cárie não é uma cavidade. A cárie, na verdade, é um processo que acontece na boca, né, e que tem causalidade muito própria e pode ser tratada antes que o seu sintoma mais historicamente conhecido, que é a cavidade, apareça. Não? Com isso, não, nós temos aí, então, que a mancha branca, isso é aquela desmineralização incipiente que está mostrada ali, que é a primeira visualização clínica, nos mostra, e os dentistas começaram a fazer isso, não, que quando apareciam as manchas brancas era sinal que a pessoa tinha atividade cariosa e tinha que tratar essa doença para não ter cavidades de cárie. Então, nós fizemos isso ao longo de vários anos no Brasil. Não? A fluoroterapia passou a ser importante. O Ministério da Saúde incluiu o tratamento da doença cárie em procedimentos pagos pelo SUS, em procedimentos individuais e coletivos, porque, evidentemente, uma cárie que é uma doença pandêmica não pode ser tratada individualmente. Ela precisa ser tratada em todas as circunstâncias e, até hoje, o Sistema Único de Saúde faz o pagamento dos procedimentos coletivos da cárie. Não? E aqui nós temos, então, o que passa a acontecer quando esse novo modelo, o novo entendimento de uma doença, uma mudança de paradigma, como diria o Kuhn, né, determina. Vocês vejam que na Nova Zelândia, rapidamente, a partir de 1970, praticamente se elimina a cárie. Praticamente se elimina a cárie no ano 2000. A mesma situação ocorre no Brasil. Né? No Brasil, de 1986 a 2010, nós passamos de campeão mundial de cáries a padrões de cárie semelhantes ao da Europa. Né? Então, isso, para mim, ilustra, né, como você pode, começando na ciência básica, estudando bioquímica do flúor na boca, né, olhando o que acontece, a partir dali, estabelecendo novas rotinas de diagnóstico, novas rotinas de tratamento e prevenção, que, quando são implementadas, rapidamente produzem um resultado que, em mais de 100 anos, não foi possível produzir. Não? Tanto que hoje, né, quem tem menos de 30 anos aqui, dificilmente tem alguma cavidade de cárie. Não?
e dificilmente terá dor de dente, como muitos da minha geração e próximas à minha tiveram. E esse é um fenômeno que está acontecendo em praticamente todo o mundo. Não? A redução de cárie está acontecendo por quê? Porque se passou a fazer as medidas de tratamento e prevenção da cárie baseada nesse modelo de atividade cariosa proposto em Oslo, na Dinamarca e nos Estados Unidos. Né? E hoje nós temos aí uma situação que podemos dizer que, a médio prazo, cárie deixará de ser um problema de saúde pública. O que ainda existe de cárie, e esse é o desafio que eu acho interessante, é exatamente aquela cárie que ocorre em grupos de risco, onde não adianta mais pensar apenas biologicamente, você tem que pensar em outros determinantes para a doença e faz disso a prática odontológica ser uma prática não mais de consultório, mas uma prática populacional. Muito obrigado.